funcionamento do nosso CLP. O foco principal são os módulos de entrada e saída e módulos inteligentes. Vou falar um pouquinho dos circuitos desses módulos aí. Também falar rapidamente da CPU, bloco de memória, fonte de alimentação e como que é o funcionamento do CLP. Então aqui nós temos imagens, né, de alguns CLPs, inclusive esse CLP aqui, o S7300 da Siemens, é o que nós temos lá no nosso laboratório. Então, aqui nós temos os cartões, onde nós colocamos, fazemos as ligações dos bornes, né, nos sinais de entrada e saída. Então esse aqui ele fica numa posição mais vertical, a ligação aqui dos bornes. Esse aqui é um outro CLP, onde nós temos bornes na parte superior, é onde a gente vai colocar os sinais de entrada. A parte inferior também nós temos bornes para ligar os sinais de saída. E esse CLP ele tem uma IHMzinha aqui, ó, né, um displayzinho de LCD, onde é possível, através de um menuzinho bem simples aqui, ó, com botões, né, para direita, esquerda, sobe, desce, enter, né, você criar uma lógica ladder aqui, ou monitorar, né, algum sinal de I/O, ou até modificar algum dado aí da sua lógica de programação. E claro, também é possível fazer a programação dele, né, através de um PCzinho, né, uma interface bem mais prática de se utilizar. Então, falando da estrutura e funcionamento do CLP, ó, ele é basicamente dividido em 3 módulos. Então, tem a unidade central de processamento, temos o bloco de memória, onde nesse bloco de memória nós temos 2 tipos principais, que é a memória RAM e a memória ROM. Então, temos esses 2 tipos principais de memória. E temos no CLP os módulos de entrada de sinais e de saída de sinais. Adicionalmente, o nosso CLP também tem que ter a nossa fonte de alimentação, tem que ter um terminal de programação, tem que ter os blocos para comunicação, né? Então, hoje em dia, na indústria 4.0, a comunicação faz parte, né? Comunicação de dados aí do nosso CLP, e uma interface homem-máquina para você conseguir visualizar, né, todo o processo aí do que o CLP está controlando. Então, a unidade central de processamento, né, que é a nossa UCP, também conhecida como CPU, ela controla, supervisiona todas as operações realizadas nos circuitos eletrônicos do CLP, por meio de instruções que estão armazenadas na memória. Então, a comunicação interna entre a UCP, bloco de memória, os modos de entrada e saída é feita por barramentos internos. Então, nós temos aqui, voltando até naquele nosso desenho de blocos, né? Estrutura de funcionamento, né? Essas setas aqui são os nossos barramentos, né, de comunicação, né? São várias vias de comunicação entre esses módulos aí. A frequência de clock, ela é responsável pela velocidade de operação do CLP. Então nós temos um cristal. Esse cristal ele gera um clock, que é um relógio que vai sincronizar todos os circuitos digitais aí do nosso CLP. Então o clock é fornecido, geralmente por um cristal externo, mas pode ser também por uma redezinha RC, um resistor capacitor. No bloco de memória, é onde nós temos aqui, o armazenamento do firmware do fabricante, que é um microprograma ou um mini programa, onde ele vai ser, onde o fabricante vai fornecer também atualizações desse firmware, né? A gente vai poder fazer atualizações, mas é um microprograma para operacionalizar o nosso CLP. É como se fosse a BIOS, né, do nosso computador.
né? Um microprograma aí para operacionalizar o funcionamento do nosso CLP. Temos uma memória, que é onde a gente vai colocar o código do programa desenvolvido pelo usuário. Geralmente é uma memória flash, essa aqui, né? Que nem o pendrive. Né? E essa memória, ligo o CLP, eu não vou perder as informações dela. E temos a memória de dados aqui de programa, que é desenvolvido pelo usuário também. Esse sim é uma memória temporária, que é a RAM, né? É uma memória onde são armazenados dados temporários, tipo resultados de operações booleanas, resultados de operações matemáticas, né? Então tem uma troca de dados constante quando o programa está rodando. Nos módulos de entrada e saída, que é o foco principal, né, da gente aprender um pouquinho os circuitos, né, desses módulos, a gente pode trabalhar com sinais do tipo analógico, digitais e inteligente, né? Com um número variável de entradas e saídas. Então vai depender do seu projeto, você vai ter que comprar o CLP com um número de modos de entrada e saídas que atenda, né, ao seu projeto. Então, o que eu ligo nos módulos de entrada? Né? Então, são os módulos onde o CLP recebe os sinais. Recebe sinais de quem? De sensores, né? De sensores, de botoeiras, né? Então, todo tipo de sinal que eu envio para o CLP, eu vou ligar no meu módulo de entrada. E módulo de saída? Então, é a comunicação que eu tenho com os atuadores, né? Então, eu tenho que ter um controle, sinalização, né? Eu posso também acionar sinalizações, sirenes, bobinas de relé, contadores, né? Então, eu vou usar os módulos de saída. Quanto à classificação desses módulos, eles são digitais, né? Tipos digitais, tanto entrada e saída. São também analógicos, tanto entrada e saída, e são inteligentes, tanto também os de entrada ou saída, né? Então, esses módulos também são conhecidos como I/O, né? I/O, que é o nosso input e output do inglês, ou seja, entrada e saída. Então, falando aqui de módulos digitais, são os mais fáceis da gente entender, né? Porque todo sinal digital, ele ou é 0 ou é 1. Né? Então, ele trabalha geralmente em 2 estados apenas, né? O terceiro estado não existe. Então, é ligado ou desligado, é presença de tensão ou ausência de tensão. Né? Então, os módulos de entrada digital são capazes de detectar e converter sinais de entrada em níveis lógicos de tensão usados no CLP. Os de saída digital convertem os sinais lógicos que a CPU está processando lá em sinais próprios capazes de energizar os nossos atuadores, as nossas bobinas de relé, de contadores, etc. Alguns módulos de entrada e saída digitais trabalham com sinais contínuos, outros com alternado. Então, olha só, eu tenho um sinal alternado, mas ele representa apenas os sinais digitais, ou seja, ele trabalha com 2 níveis, né, esse sinal alternado. Apesar de ele ser alternado, ele vai representar 2 níveis de tensões, no nosso caso, que a gente está trabalhando no domínio eletrônico. Para o uso em corrente contínua, né, o valor de tensão padrão geralmente é 24, né, porque no ambiente industrial nós temos muito ruído. Então eu tenho que aumentar o meu sinal. Eu aumentando o meu sinal, a relação sinal-ruído, ela melhora. Para os ambientes industriais isso aqui é muito bom. Já em corrente alternada, geralmente o padrão é 110 ou 220 volts alternados. Então, alguns dispositivos de entradas digitais. Então, nós temos aqui microchaves, chaves push button, chaves fim de curso,
sensores de proximidade, chaves automáticas, portas lógicas, células fotovoltaicas, contatos de starters de motores, contatos de relés, pressostatos, termostatos, sensores de proximidade, de presença, né? Então tudo isso aí, ó, dispositivos de entrada, ou seja, eles fornecem sinais para o nosso CLP, eles que alimentam o nosso CLP com informação. E de saída? Saída é o que o nosso CLP vai acionar, né? Dispositivos de saída. Anunciadores, relés de controle, lâmpadas, portas lógicas, buzinas, starter de motores, válvulas elétricas, solenoides, bobinas ou de contatores que acionarão as cargas elevadas de correntes e tensões, solenoides de válvulas pneumáticas, válvulas solenoides, disjuntores, pequenos motores, etc. Ou seja, tudo que o nosso CLP vai acionar. Agora falando dos módulos digitais com entrada digital em corrente contínua. Então, entrada digital trabalhando com corrente contínua. Então, os módulos de entrada digital em corrente contínua, eu tenho lá um transdutor que é digital, né? E ele pode ser do tipo P ou do tipo N. P de positivo, que usa a lógica positiva, ou seja, eu coloco todos os negativos no comum, ou ele pode ser do tipo N, né? N de negativo, onde eu coloco em comum todos os positivos. Não existe vantagem, né, de ser P ou N. Isso aí é mais para adotar uma padronização de estoques. Então, além disso, essa padronização evita incompatibilidades. Exemplo, você tem um cartão P e sensores N, aí não dá certo. Se você tem um cartão P, você tem que ter os sensores P. Senão a sua lógica vai inverter. Continuando, né, nos módulos digitais, CCs, né? Então é um módulo de entrada digital em CC. Então eu tenho um diagraminha de bloco, onde o nosso controlador lógico está desse lado, né? Mas existe toda uma blocos que eu tenho que trabalhar para receber esse sinal, né, digital no nosso CLP. Então eu tenho aqui o sistema que vai ser controlado. Esse sistema gera entradas de estados. Essas entradas passam por uma isolação óptica para a gente separar os domínios de tensões. Essa isolação óptica passa por uma interface para adequar o nosso sinal ao controlador, a família lógica que o controlador está projetado. Então, esses módulos de entrada, eles geralmente trabalham com sinais discretos, que são os sinais binários contínuos, de 12 volts, 24, 48, 125 volts contínuos, para níveis lógicos aceitáveis pela UCP. Então, o nível lógico geralmente que a nossa UCP trabalha é da família TTL, que é de 5 volts. Aqui nós temos já um circuito de entrada digital em corrente contínua. Então eu tenho aqui a ligação do tipo P. Então eu tenho o positivo que está ligado aqui na minha chave. Então quando eu fecho essa chave, olha só, eu tenho um LED de sinalização visual que informa, para quem fez aí o projeto do CLP, que o CLP está recebendo esse sinal. Então o nosso CLP começa aqui, aqui seriam os bornes de ligação do nosso CLP. Então ele começa aqui. 2 aqui, a entrada com o GND. Então vai ter o LEDzinho de sinalização visual. Tem o resistor 1 para limitar, a tensão de entrada dele, senão queima também o nosso LED. Temos um R2 que faz uma divisão aqui de tensão para o nosso isolador óptico. Então esse quadradinho aqui meio amarelo
é o nosso isolador óptico. Então, isolador óptico, ele tem aqui um LED, que geralmente ele é infravermelho, e tem um fototransistor. Então, é a luz, né, que satura ou corta esse nosso fototransistor. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, no corte, né, então quando ele está cortado, eu vou ter 5 volts aqui, ó, esse pino. Quando ele está saturado, eu vou ter 0 volts aqui nesse pino. E é justamente esse pino aqui, né, que vai estar ligado lá no circuito lógico do meu CLP, que geralmente vai ser um microcontrolador, né? Um microcontrolador que é o cérebro que processa toda a informação, e é nele que tem os circuitos lá de timers, de contadores, de conversores ADs, né, que a gente ainda vai falar um pouco. Temos uma relação aqui de resistores R4 com um capacitor, né? Então, eu tenho um filtro aqui, né? O R4 com o C1, eu formo um filtro. Esse filtro é importante para estabilizar, né, o meu sinal da família TTL aqui para o nosso CLP. Tá? Porque o sinal, ele chega com interferências, né? A nossa lógica pode ser que dê algum erro lógico, né? Então nós não queremos ter erro lógico. Por que a preocupação de filtragem desses sinais? Por causa do ambiente industrial. Então o ambiente industrial ele tem muito ruído. Então a gente tem que ter essa preocupação quanto a filtro. Esse filtro aqui também ele limita o chaveamento de entrada. Então eu consigo trabalhar aqui, ó, com chaveamento máximo de 1 kHz. É claro que se eu for ligar um botão aí, eu nunca vou chegar, né, a 1 kHz. Se eu for ligar um sensor aqui que está contando produtos, passando numa esteira, eu nunca vou chegar a 1 kHz. Eu vou chegar a 1 kHz se eu ligar um encoder aqui na entrada, né? Mas aí, o encoder eu tenho módulos inteligentes para isso, tá? Então esse filtro aqui ele vai limitar também esse chaveamento aqui de entrada. No máximo eu vou ter aí um chaveamento de 1 kHz. E 1 kHz significa o nosso liga e desliga 1000 vezes em apenas 1 segundo. Então para botões, chaves, teclados, isso aí é impossível da gente chegar numa frequência dessa. Então aqui é o que eu já falei, né? Ele fala aqui, ó, do filtro RC, né? Formado pelos resistores e o capacitor. Né? Então a função desse filtro é amenizar a interferência de ruídos existentes na alimentação, próprios de redes elétricas e industriais. Tá? Então ruídos em redes elétricas e industriais é comum. Então a gente tem que melhorar muito o nosso circuitinho aqui de controle. Frequências maiores que 1 kHz não serão atendidas pela entrada por causa desse filtro, né? Então a causa é o nosso filtro aqui. Então, de modo agora mudamos, pessoal, as entradas agora, ó, ela continua digital, né? A nossa entrada continua digital, só que agora eu vou ligar um sinal de CA. Eu vou ligar uma corrente alternada nessa entrada. Então eu vou trabalhar, ó, com tensões de 110, com 220 volts alternado. Esse modelo apresenta uma vantagem, a possibilidade de posicionar os sensores a maiores distâncias, né, do CLP. Isso se deve à melhor relação sinal-ruído, porque eu aumentei mais ainda o sinal aqui, ó. Então a relação sinal-ruído melhorou. Ao operar com tensões, ó, 110 ou 220, por isso que eu consigo distâncias maiores. Em geral, se os sensores estão a uma distância superior a 50 metros, é necessário trabalhar, ó, com esses tipos de sinais, alternados e com tensões maiores. Então, continuando, né, nossas entradas digitais, porém corrente alternada, ó, é importante lembrar que, trabalhando com níveis de CA, deve-se tomar mais cuidado no que se refere à isolação geral.
Um bom exemplo de aplicação desses módulos de entrada será de entradas corrente alternada está em usinas, né? Usinas hidrelétricas, lá é tudo gigante, né? Os sensores ficam a distâncias, né, bem grandes aí dos CLPs. Então, ó, podendo chegar a 500 metros, né? Então, uma usina é tudo gigante lá. Então, aqui tem a nossa usina de Itaipu, inclusive o vertedouro dela, ó, está aberto. Aqui não é comum, né? Geralmente a gente vive com muita seca, né? Nos nossos nas represas, né? Então as represas geralmente para abrir aqui o vertedouro significa que choveu bastante aí, tem água sobrando aí, então tem que abrir o vertedouro para não deixar transbordar, né? Então é uma imagem muito bonita essa aqui. Continuando as entradas digitais em CA, né? Então os modelos de módulos de entrada variam conforme o fabricante, porém a maioria é constituída de blocos básicos. O circuito de entrada é composto de duas partes, a alta tensão e a lógica. Né? Falando de alta tensão, é o 110 e 220, ele está se referindo à alta tensão. Essas duas partes, a alta tensão e a lógica, eu tenho que separar. Né? Então, esse componente nós já vimos na aula passada. Né? É o nosso 4N25, que é um acoplador óptico, onde de um lado eu tenho um LED, e do outro o nosso fototransistor. Tem o pino 6 aqui que eu consigo regular a sensibilidade do fototransistor. Esse pino 6 aí, tá? Esse modelo aí. A seção de entrada converte a tensão de entrada, 115 ou 230, de um dispositivo em um sinal de nível lógico, que é o que o nosso processador entende. Né? Então o nosso processador, o nosso microcontrolador, está lá dentro do CLP, eu tenho que trabalhar com tensões bem baixas nele. Se eu ligar 115, 230, ele vai queimar. E aqui nós temos o circuito, né, de entrada digital em corrente alternada. Então, olha só, se eu estou trabalhando com corrente alternada, eu preciso de retificador. Então, aqui, inclusive, tem um retificador em ponte completa, né? Temos aqui o L1 e L2, são as fases. Temos a chavezinha, que vai ser o nosso sensor. Temos também o nosso LED, que sinaliza, né? Tem uma sinalização visual que aquela entrada está ativa ou não. Temos um capacitor que estabiliza, né, a flutuação da tensão aqui do nosso retificador. Temos os divisores de tensão. E temos aqui o nosso optoacoplador, né, o 4N25, com o LED, né, geralmente é o LED infravermelho, e o nosso fototransistor. E aqui eu tenho a mudança dos domínios, né, de níveis de tensão. Então aqui eu tenho a alta tensão, né, a alta está desse lado, e do lado de cá eu tenho a baixa, né, a baixa tensão, que é os 5 volts, que é o que o nosso a nossa lógica, o nosso microcontrolador que está dentro do CLP entende. E temos aquela relação de resistores com capacitor que tem a mesma função de filtragem do nosso sinal. Filtro de ruídos, né? A maioria dos módulos, né, de CLPs que tem as entradas, os módulos de entrada dos CLPs, eles possuem, ó, nas entradas LEDs ou lâmpadas. Na saída também, né? Na saída nós temos também LEDs. Hoje é LED, né? Hoje a maioria dos CLPs eu uso um LED, né? Então tem o LEDzinho lá que vai indicar se a entrada está ativa ou não, se ela está recebendo um sinal positivo, né, ou não. E na saída também, na saída nós temos essas indicações, né? Mas tem também, ó, né, neon e tem de lâmpada, né? São mais antigos esses aqui. Hoje em dia é tudo LED, tá? É mais fácil você identificar esse LED aceso do que ir lá, né, pegar um voltímetro para medir. Então você já tem um diagnóstico bem mais rápido com essa indicação visual. Falando agora
de saída digital, ó, saída digital com corrente alternada. Então esses módulos são geralmente utilizados para acionar, ó, bobinas de contadores, etc. Ligados em corrente alternada com tensões de alimentação entre 90 e 240. Essas saídas convertem os sinais lógicos usados no CLP em sinais característicos capazes de energizar os atuadores. Em geral, possuem capacidade de corrente de até 2 amperes. Então vai depender, né, qual é o dispositivo de chaveamento de saída digital que eu tenho. Tá? Essas especificações aqui. Então, o diagraminha de blocos da nossa saída em CA. Né? Aqui eu tenho o controlador lógico, que vai gerar o meu nível lógico. Esse nível lógico ele tem que passar por uma interface, tem que passar por uma isolação óptica, tem que ter a saída de atuação, e aqui eu vou ter o meu sinal já de AC passional que eu quero, que é o sistema a ser controlado. Então, o sistema a ser controlado vai receber esse sinal de AC. Então, o nível lógico aqui do nosso controlador vai gerar um nível de tensão alternada aqui na saída. Geralmente, nós usamos relé ou TRIAC. Né? Então, essa saída geralmente é um relé mecânico ou um sistema de um semicondutor. No caso, para corrente alternada, TRIAC. Então, aqui nós temos o nosso circuito de saída digital, porém em corrente alternada. Olha só. Então, nós temos uma carga ligada, né, nos terminais, ó, L1, né, e o terminal saída. Os terminais L1 e L2 correspondem à rede 110 ou 220 destinada ao acionamento dos dispositivos de saída. Então, aqui nós temos o nosso sinal lógico, né, de 5 volts. Né? Então, a nossa lógica do CLP está aqui, a lógica do CLP. Né? Aí eu tenho um acoplador óptico, só que vocês viram que esse acoplador óptico ele mudou. Então eu tenho aqui, ó, um DIAC e aqui um TRIAC. Né? Então agora esse aqui não é mais o 4N25, é um MOC. Então tem vários tipos de MOC. Esse aqui é onde eu tenho um DIAC, que são diodos em ligação antiparalelo. E aqui vai ser o meu dispositivo de chaveamento para sinal alternado. Então o nosso DIAC dispara o nosso TRIAC. O DIAC dispara o TRIAC. Então nós temos também aquele LEDzinho que sinaliza a minha saída, se ela está ativa ou não. Temos o filtro RC aqui, né, para filtrar interferências. Temos um varistor de proteção. O que o varistor faz? Ele protege essa minha saída contra surto de tensão. Então, se eu tenho surto de tensão ou pico de tensão, a resistência do varistor diminui. A resistência do varistor diminuindo aumenta a corrente que está sendo controlada na carga e queima esse fusível aqui, ó. Então, se o varistor ele diminui a resistência, a corrente da carga vai aumentar e ele vai queimar esse fusível aqui, protegendo o meu sistema. É o mesmo procedimento das barras de computadores, aquelas barrinhas onde vocês ligam várias tomadinhas, né? Ligam várias fontes lá, né, do computador. Nessa barra ela tem um fusível, mas quem protege mesmo, quem queima aquele fusível é um varistor que tem lá dentro dela. Né? Então tem a proteção contra surto de tensão. Então, ó, um varistor V1 protege a saída contra surto de tensão. Um RC protege contra disparos indevidos. Né? Então o filtro RC também tem a função de proteção contra o disparo indevido desse nosso TRIAC aqui. E o TRIAC ele tem um isolamento, ele é isolado por um acoplador óptico. Né? Então aqui eu tenho um domínio de tensão baixa e aqui um domínio mais alto de tensão.
nós temos também, ó, módulos de saída digital, porém agora em corrente contínua. Né? Então, geralmente a gente usa como elemento chaveador os FETs, que são os transistores de efeito de campo ou os transistores bipolares, né, para fazer esse chaveamento. Essas saídas elas podem ser também do tipo P ou do tipo N. Então, olha lá, o tipo P fornece o potencial positivo e a carga deve ser ligada entre o borne positivo da saída e o negativo da fonte. Então, a ligação tipo P, eu ligo todos as minhas bobinas, lâmpadas, no borne da saída do CLP. E o outro terminal, eu ligo tudo no comum, né, no negativo da fonte. Agora, eu posso ter o inverso, tipo N, né? Então, a carga deve ser ligada entre o potencial positivo da fonte de alimentação e o borne de saída. Então, o comum agora vai ser todo o potencial positivo, comum. O CLP está chaveando o negativo, né, dessas cargas. Então, aqui nós temos um outro circuito, que é a minha saída, só que agora é digital e ela é do tipo P. Então, ela é do tipo P porque ó, eu tenho um sinal aqui positivo de 24 volts. Temos também agora, voltamos a ter o acoplador óptico 4N25, né? Aqui é a lógica digital lá do nosso processamento, do nosso CLP, do microcontrolador. Aqui é a baixa tensão. E todo esse outro circuito aqui, ó, ele trabalha com uma tensão maior que 5. Nesse exemplo, 24 volts. Tem um Zener aqui para estabilizar a tensão. Temos aqui o nosso elemento chaveador, que é o nosso transistor. Esse aqui é um PNP. Então, ele que vai fazer o chaveamento da minha carga. Então, eu vou ter aqui os terminais da minha saída, onde eu vou colocar a carga que eu quero controlar. Temos também o LED de sinalização. Temos um fusível de proteção, da minha saída. Inclusive, se o fusível queimar, o LED também não vai mais acender. Aí o LED de sinalização, ele não funciona, facilita também a manutenção. Aí eu posso já testar logo o fusível e ver se o problema não é do fusível. Aqui tem um esquema de ligação CC, e esse tipo de ligação ele é do tipo P. Mas por que ele é do tipo P? Porque ele está acionando as cargas, ó, com tensão positiva. Então, todas essas cargas aqui, ó, dos bornes 0, 1, 2 e 3, ele está acionando com esse positivo aqui. E o comum, os outros terminais estão todos interligados. Está tudo interligado no borne negativo. Então, esse é um exemplo de ligação do tipo P, saída. E nós temos também módulos de saída relé. O módulo de saída relé, aí eu escolho o que eu quero controlar. Ele controla tanto corrente alternada quanto corrente contínua, que é um contato mecânico, Eu tenho um contatinho lá mecânico e com o módulo de saída relé eu vou ter essa versatilidade aí. O que eu tenho que ficar atento é as especificações desse contato. Esses módulos apresentam desgaste também em seus contatos elétricos, em razão da circulação de corrente elétrica em seus terminais, gera arco voltaico, principalmente cargas indutivas. As cargas indutivas geram mais esse arco-contato, esse arco voltaico. E desgaste mecânico também é proporcional ao número de acionamento dessas chaves. Ou seja, o relé vai dar mais manutenção do que um dispositivo semicondutor. Então, aqui nós temos um módulo de saída a relé. Então, módulo de saída a relé. Então, aqui tem todo o controle lá da nossa CPU, do nosso microcontrolador, 5 volts, baixa tensão. E aqui, ó, esse 5 volts está controlando um transistor, E esse transistor ele está chaveando
o circuito dessa bobininha aqui, ó. Né? Então essa bobina, ela que vai gerar o campo eletromagnético para trabalhar com esse contato aqui. E esse contato do relé, que é um contato mecânico, eu ligo aqui nessa saída, tanto cargas com corrente contínua ou corrente alternada, eu que escolho. Né? Eu que vou escolher. Tenho que ficar atento às especificações desse contato aqui do fabricante. Todo relé de saída tem também essa indicação visual para você saber qual é a saída que foi ativa, né? Então tem também aquele circuitinho do LED. E está faltando aqui aquele diodinho, né? Que ele vai aqui entre os terminais aqui do... Né? Inclusive ele vai nesse sentido, nessa polarização reversa quando a bobina está ativa. E quando a bobina é desligada, eu tenho energia eletromagnética acumulada aqui. Eu preciso descarregar essa energia porque ela cria uma tensão reversa. E quem vai desligar essa tensão reversa é o diodinho que eu vou colocar aqui, né? Em paralelo com essa bobina, né? Esse diodinho aqui, ele descarrega o campo e vai gerar uma tensão reversa nessa bobina quando eu desligar. Faz parte de todo o circuito de relé. Nós temos também módulos de saída TTL. O que é isso aqui? Para trabalhar com 5 volts, que é a família TTL, ou seja, se você quer controlar dispositivos da família TTL diretamente nas saídas, então você precisa de um módulo TTL. Então, o módulo TTL eu controlo o que? LEDs, displays, de 7 segmentos, circuitos integrados, etc. Como os demais módulos de saída requerem alimentação externa, né? Então eu não uso alimentação do nosso circuito de controle do CLP. Eu uso uma outra fonte, né, para esses módulos aí. E aí, ó, nós temos também agora entrada, né? Então entrada analógica. Mas o que é isso aí? Opa, a maioria dos nossos sensores são analógicos. Então eu não tenho agora 2 estados apenas. Eu não tenho só o 0 ou só o 1. Eu tenho mais, né, do que 2 estados. Meu sinal. O meu sinal agora ele pode ter 3,5 volts, ele pode ter 4,8 volts, ele pode ter 2,6 volts e assim por diante, né? E aí, a nossa lógica de processamento digital entende o que é 2,8, o que é 3,6, o que é 4,8? Ela não entende isso aí. Para ela entender, eu tenho que pegar esse nível de tensão e transformar num código binário. E quem é que faz isso aí? O nosso conversor analógico digital ou conversor AD. Então, o conversor AD faz isso. Pega um nível de tensão e transforma ele num código binário. Aí sim a nossa CPU vai conseguir entender essa informação e tratar essa informação. Então a maioria dos nossos sensores, eles são analógicos. Eu vou precisar ligar eles nessas entradas analógicas e toda entrada analógica vai passar por um circuito de AD. Por isso que nos CLPs nós manipulamos não só bits, nós manipulamos byte, nós manipulamos word, nós manipulamos double word, né, que são quantidades de bits, né? O byte são 8, o word 16, o double word 32 bits, né? Então aí a gente tem que trabalhar com mais posição de memória, né, para tratar essas informações analógicas. E nós temos também, ó, saída analógica. Olha aqui, ó. Saída analógica. Mas o que é isso? O CLP também gera saída analógica? Gera, né? Então o CLP ele vai gerar uma saída analógica que agora ele não vai te dar na saída só o liga e desliga. Ele vai te dar na saída variações de tensões. Eu quero 3,8 volts. Opa, ele vai te dar naquele determinado pino 3,8. Eu quero agora 4,2. Opa, ele vai te jogar lá 4,2. Mas o que é que eu faço com esse sinal analógico? Então tem o nosso PWM, né? A modulação por codificação de pulso. E o PWM é muito utilizado para você controlar tipo intensidade de lâmpada,
né? Então hoje é muito importante vocês terem controle de luminosidade, porque aí vocês conseguem ter uma eficiência energética melhor do seu ambiente. Imaginem uma lâmpada acesa, mas junto com essa lâmpada acesa tem uma janela entrando luz ambiente. Será que essa lâmpada acesa ela precisa estar irradiando potência máxima com a janela do lado, né? E estando de dia? Então você poderia diminuir a potência dessa lâmpada, diminuir a incidência, né, dessa luz, você economiza energia. Aí está anoitecendo ou passou uma nuvem escura, tal, o ambiente escureceu, aí automaticamente o sistema vai aumentar a intensidade dessa lâmpada. Outro detalhe é que você pode controlar a velocidade de motores, né, com esse sinal analógico. Claro, motores de corrente contínua. Então eu controlo a velocidade com um sinal analógico dos motores de corrente contínua. Ah, mas e motor de corrente alternada? Motor de corrente alternada você controla a velocidade dele pela frequência. Mas esse sinal analógico eu uso também para disparar os nossos TRIACs, os nossos IGBTs, que são dispositivos semicondutores, que estão dentro dos inversores. Então, os inversores eles são utilizados para você ter esse controle de frequência e controlar a velocidade de motores de corrente alternada. Aí entra o detalhe da resolução. Então, quanto maior a resolução, quanto maior o número de bits, maior vai ser as suas variações de níveis analógicos. Fazendo um exemplo, um módulo DA, que é o nosso PWM, de 10 bits, ele consegue ter níveis de tensões da ordem de 4,8 milivolts. Então ele consegue ter saídas de 4,8 milivolts, com intervalos, né, de 4,8 milivolts. Isso trabalhando com 10 bits. E uma tensão máxima de 5 volts. Então, se eu colocar um de 12, um de 14, eu tenho intervalos menores ainda de tensão. Mas falando de 10 bits, já é uma resolução muito boa para o nosso DA, para o nosso PWM. Então, uma saída analógica tem como função fornecer sinal analógico para comandar atuadores analógicos. Todas as outras características são semelhantes às do módulo de entrada analógica. Então, o módulo de entrada, que é o AD, também tem essa resolução, tá? E 10 bits é uma resolução já muito boa. Tá? 10 bits, trabalhando com uma tensão máxima de 5, me dá esses intervalinhos aí de 4,8 milivolts. Milivolt é milha 10 a menos 3. E nós temos também os módulos de entrada e saída inteligentes. O que é isso aqui? Então, o CLP, os módulos de entrada e saída digitais, geralmente eles são utilizados em 90% dos projetos. Agora, existe alguma aplicação mais especial, às vezes em algum projeto. Aí sim você vai ter que usar um módulo inteligente. É um módulo que você vai comprar à parte. Então, em algumas situações, tipo como na contagem de pulsos de elevada frequência, as entradas convencionais são lentas e ocasionadas e acionadas pela CPU ou CP, que além de ler as entradas digitais, precisa gerenciar todos os modos de entrada e saída e executar o programa. Como a UCP não pode ficar permanentemente contando esses pulsos, acaba perdendo também a contagem de alguns. Então, eu tendo um módulo específico para uma situação que a CPU não está preparada, eu ganho o desempenho dessa CPU. Então, são módulos chamados inteligentes esse aí. Então, vamos falar de alguns. Então, nós temos aqui o Thermopar,
Então ele foi projetado para aceitar diretamente as entradas de um termopar e fazer a compensação da junta fria. Porque o termopar ele vai medir temperatura de fornos industriais, que trabalham com temperaturas, sei lá, acima de 1000 graus. Em um forno desse eu não posso pôr um termistor, o termistor vai desintegrar dentro desse forno, então eu tenho que pôr o nosso chamado termopar, que ele tem lá duas juntas, dois materiais, metálicos, com essa junta fria, e lá a temperatura vai criar uma tensão, mas é uma tensão muito baixa. E a relação da tensão com a temperatura não é linear. Então eu não posso associar lá no meu código que 10 milivolts seria 100 graus, 2 milivolts seria 101. Eu não posso ter essa linearização. Isso não ocorre nessa junta fria do meu sinal. E esse módulo ele faz isso. Então o módulo ele lineariza, ele amplifica o seu sinal, para você ter leituras de temperatura precisa. Então quem está fazendo todo o processamento dessa informação de medição, de linearização, detectando erros também, é esse módulo do termopar. O CLP simplesmente recebe o valor que está a temperatura do forno. Então ele não precisa ficar processando operações matemáticas para fazer a linearização desse tipo de sinal. Então aí eu compraria um módulo de entrada termopar. Temos outros módulos. Temos também um de temperatura, o PT100. Então ele também vai fazer linearização do sinal. Esse módulo é utilizado em medição de temperatura a partir de um PT100, que é um resistor cuja resistência varia linearmente com a temperatura. Varia linearmente porque o módulo processa essa informação linear para nós. Temos módulos de motor de passo, então ele vai gerar trem de pulsos a ser aplicado às bobinas desse motor de passo, de modo a controlar a sua posição, sua velocidade, sua aceleração, de acordo com o estabelecido pelo usuário. Então facilita muito a utilização de motores de passo também nesse módulo. Você quer precisão, você quer controle de uma borboleta ou de uma esfera, de uma válvula esférica ou de uma válvula de gaveta, ou de uma borboleta. Então você tem um controle preciso, de posicionamento com o motor de passo. Temos os controles PIDs, os proporcionais, integrais e derivativos, para você ter respostas rápidas, respostas lentas, amortecimento lá do seu sinal conforme você tem alteração na saída, são módulos que existem uma realimentação, então são algoritmos matemáticos utilizados. Então para o CLP ficar livre desse processamento de algoritmos matemáticos, eu uso um módulo específico para isso, que ele só vai passar o resultado do algoritmo para o CLP. Na verdade, o CLP só vai pegar o resultado e aplicar lá a resposta na saída. Temos os módulos de contagem rápida também, para trabalhar com encoders, para determinar velocidades de motores, de eixos, de esteiras e assim por diante. Porque esses módulos os encoders trabalham com frequências bem maiores do que 1 kHz. Lembrando que a nossa entrada digital, ela sofre aquela limitação de frequência em função dos filtros, dos filtros de ruídos aí do nosso CLP. Aí eu tenho que usar módulos específicos de contagem rápida. Temos módulo para medição de parâmetros elétricos. Então, posso medir fator de potência, então ele já vai me dar o valor do fator de potência, da tensão, da corrente, energia, etc. Na verdade, eu preciso medir tensão e corrente. Aí eu sei defasagem, com a defasagem eu sei o fator de potência, aí eu posso fazer correções das minhas cargas lá dentro da indústria, para fazer o controle desse fator e para fazer todo
toda a parametrização aí da qualidade de energia da indústria. Temos módulos de comunicação também específicos, né? Eu quero uma comunicação com um determinado padrão, né? Que usa fio, que não usa fio, que usa luz, né? No caso a ótica, a fibra ótica, etc, né? Então a gente usa módulos específicos que são os conhecidos como módulos de entrada e saída inteligentes. Fonte de alimentação. Então, nos CLPs, as fontes de alimentação podem ser internas ou externas. As internas podem ser encaixadas em slot ou montadas na caixa do CLP. Algumas fornecem saída de 24 de baixa potência, destinada à alimentação dos módulos de entrada e saída a nível de sensores e atuadores. Então, tenho que me atentar à limitação de corrente dessas fontes. Se a exigência for maior, o projetista deverá incluir fontes externas específicas aí. O funcionamento agora do nosso CLP. Então, o funcionamento do CLP baseia-se em um conjunto de instruções que vai ser o nosso programa desenvolvido para atender as rotinas do usuário. É a sua sequência que você quer do seu projeto. Os sinais dos sensores ou transdutores acoplados à máquina ou equipamento são aplicados às entradas desse controlador. Então aqui nós temos um fluxograma do funcionamento do CLP, onde essa parte inicial aqui é toda a parte de inicialização, é aquele microprograma, né? O firmware dele, né? Então eu tenho lá, eu liguei ele, aí ele carrega o programa do usuário, ele monta e inicializa as tabelas de imagem com as entradas referidas e as saídas também, ele monta também a tabela de saídas referidas. Depois ele vem para cá e ele não volta mais para o início, né? Ele fica trabalhando nesse chamado loop infinito. Ele fica nesse loop aqui, Quem gosta de programação, de sistema embarcado, esse loop no Arduino é o void loop, né? Também é conhecido como laço infinito, né? Do inglês loop infinito e assim por diante. Então ele verifica o estado de CPU e memória, ele começa a ler entrada, executa o programa, atualiza a saída e atualiza os módulos de entrada e saída. Aí ele vem para cá e repete tudo. Lê entradas, executa o código lá do usuário, programa, atualiza a saída, depois atualiza os módulos de entrada e saída. Ele vai de novo nisso. Então o CLP fica nesse loop aqui, né? O nosso código ele é um loop infinito, porque nós não temos sistema operacional. Dentro lá do processamento do nosso CLP não existe um sistema operacional. Então todo sistema embarcado trabalha dessa maneira. Ele trabalha em loop. Então essa é a parte que eu queria deixar registrada aí para vocês, que é a aula número 4, né? Que é a aula referente aí ao início, né? Da parte elétrica aí dos nossos CLPs. Então bom estudo a todos aí.